Glória a Deus, aleluia. Estamos mais uma vez na casa do Senhor. Domingo pela manhã foi um tempo bom, palavra abençoada. E nós queremos continuar na presença do Senhor nessa noite. Abre comigo lá em Gênesis 7:17. Compartilhar uma palavra. Pretendo ser breve, mas que nesses breves minutos Deus possa falar ao seu coração. Diz assim, 7:17, Gênesis 7:17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 covados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, o animal e os répteis, as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Senhor, esta é a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Querido, essa palavra fala do dilúvio, fala do tempo de muita chuva, né? E nós tentando imaginar um dilúvio, o que é um dilúvio, quando muitas pessoas às vezes começam a chover e falam, nossa, aqui está um dilúvio, quando está chovendo muito. Mas nós não pegamos uma época como essa. Nós não pegamos essa época o dilúvio. Quem já viu as enchentes por aí, vê como começa a subir as águas. As águas começam a subir, né? O pastor Edmur, esses dias passeando aí com a sua bicicleta, pensou que era um barquinho, foi tentar passar, falei, eu vou passar. E ele acabou caindo dentro da água, né? Foi Deus que guardou ele ali naquele momento, para não deixar a água levar. Mas imagine se fosse realmente no dilúvio, ele não estaria aqui para contar essa história para nós. Mas eu começo a ver que aqui sobre essa história do dilúvio, sobre a história que aconteceu naquela época, porque Deus deu uma ordem a Noé, lá no capítulo 7, deu uma ordem a Noé para que ele entrasse na arca. Antes ele deu uma ordem para que ele construísse uma arca. E ele passou muito tempo construindo a arca, e talvez alguns até chamaram ele de louco. Como vai construir uma arca no seco? Para que você vai fazer com essa arca no seco? Mas ele obedeceu a Deus e continuou construindo a arca da forma que Deus mandou. Até o dia que Deus deu outra ordem. Pega a sua família e entra na arca. E pega um casal de cada espécie, de cada animal para entrar na arca. E ele entrou na arca. E veio o dilúvio. E aqui
esse dilúvio, eu começo a imaginar essa chuvinha que dá, eu falo, nossa, já dá medo, né? Eu ando pelas estradas, às vezes estou no carro, começa a chover, e muita enchente, eu falo, eu não vou conseguir passar por aqui. Mas aqui não dá para imaginar tanta água que era, um rio, é um mar que subiu, algo muito gigantesco de água, imenso. E eu começo a ver tudo isso em 40 dias, chovendo, 40 dias chovendo. E eu trouxe essa mensagem, que Deus começou a falar ao meu coração sobre como conviver na arca. 40 dias. Nós passamos um tempo de pandemia, onde tivemos que ficar dentro de casa. E eu começo a enxergar a arca como a minha casa, a arca a minha igreja, a arca o meu trabalho, a arca a minha família, aonde nós convivemos, né? Uma arca que é um barco gigantesco, talvez quase um navio, naquela época era um barco grande, né? Chamado de caravelas, e aquela arca gigantesca que coube todas as espécies de animal. E talvez Noé, naquele momento ali, teve que aprender a falar a língua dos animais, porque era ele, a família e os animais. Imagina, tentar falar com a girafa, tentar falar com cada animal. Nós temos uma cachorrinha, às vezes nós tentamos falar com ela, entender a língua dela. Ela entende algumas coisas que nós falamos para ela, mas talvez nem tudo ela está entendendo o que nós estamos falando. Ou nós não entendemos tudo o que ela quer dizer naquele momento. Nós podemos estar bem ou mal, ela está querendo brincar. Isso nós entendemos, que ela quer brincar, não quer nem saber se você está bem ou se não está bem. Agora eu fico tentando imaginar Noé dentro de uma arca, tentando conviver com a sua família, com a sua esposa, seus filhos, tentando conviver com esses animais. Né? Imagina o odor que era ali, porque quem já foi em um zoológico, quem já foi num bosque, né, você sente aquele cheiro de animal, que não é dos bons, né? O animal ele não tem lá o seu perfuminho da natura, não tem seu creminho da natura para passar, né? O animal é o cheiro dele natural, cheiro de selva. Mas o que eu quero dizer com isso, querido, que como está a sua arca, como está a sua casa, como você tem convivido dentro da sua casa com a sua família, como você tem convivido dentro do seu trabalho, como você tem convivido dentro da sua igreja. Ser humano não é fácil. Conviver com pessoas não é fácil. Mas é a graça do Senhor, o amor do Senhor sobre as nossas vidas que nos dá sabedoria para conviver com as pessoas. Não é fácil viver dentro de casa, na minha casa. Cada um tem uma personalidade. O ser humano, cada lugar que você vai, ele tem uma personalidade, tem um gênio. Um tem um gênio mais forte, outro tem um gênio mais fraco. Cada um é de um jeito, e um querendo saber mais que o outro. Esses dias eu estava vindo no Uber e achei engraçado uma dessas piadinhas bobas, desses rádios, o rapaz do Uber ouvindo, mas eu até achei engraçado. O rapaz falou assim, olha, eu estou com um problema, porque eu estava discutindo com a minha esposa, e eu disse que ela estava errada, e ela concordou. E eu estou com medo agora de voltar para casa, porque eu não sei o que vai acontecer. E eu comecei a dar risada e ver que realmente nós, como seres humanos, nós temos essa grande dificuldade de entender um outro. Ou de concordar que nós estamos errados. Se alguém fala que nós estamos errados, vai, eu não. Mesmo nós estamos errados, nós nunca vamos admitir que estamos errados. E nós precisamos admitir que estamos errados. Quem realmente tem a graça do Senhor, quem busca a palavra e fala, Senhor, eu estou errado. Alguém fala, não, realmente eu errei. Alguém fala, você está errado, você fez isso. Não, eu errei, me perdoa. É difícil. Porque nós sempre queremos estar por cima, nós nunca queremos perder. E essa convivência dentro da arca, imagina 40 dias,
Talvez aí nesses 40 dias, é a quarentena, 40 dias eu vou ficar dentro de casa. Eu peguei Covid, eu tenho que ficar dentro de casa. Eu tenho que conviver com pessoas. O que eu fazer agora? Nossa, estou desempregado. E agora, nesse tempo, não tem como que eu vou fazer. E todo mundo dentro de casa. Eu começava a imaginar. Quando começou essa pandemia aí, eu comecei a imaginar todo mundo, né? E era uns fazendo piada daqui, outros fazendo piada de lá, outros falando uma coisa, falando outra. Mas uma coisa séria que eu vi nesse tempo. Muitos casais se separaram nesse tempo, porque não aguentou a pressão, a convivência o dia todo. Porque uma coisa é você trabalhar de dia, todo mundo trabalhar, chega em casa, se vê à noite, se vê no final de semana, mas ficar o tempo todo junto, cada um pensando de uma maneira, se não entrar em concordância um com o outro, é brecha para Satanás. Se não orar, se não buscar. Nesse tempo de convivência, nós temos que aprender a ter mais intimidade com o Senhor, temos que aprender a buscar mais o Senhor. É a única forma que nos fortalece, é buscando o Senhor, é ter um crescimento com o Senhor. Esse tempo foi um ano aí de 2020, foi o ano de crescimento na minha vida. Crescimento espiritual, crescimento na palavra. Ter que conviver em casa, conviver no trabalho, conviver na igreja, de forma, conviver com pessoas, mas conviver principalmente com o Senhor, buscando. Assistimos muitas lives, nós aqui gravamos, viemos para o culto, fizemos o culto ao vivo. No começo foi só ao vivo, depois presencial. E também em casa, agora eu sou nazareno, só vou ouvir a igreja nazarena, só vou ouvir o pastor Edmundo, só vou ouvir as nossas pregações. Mas nós não buscamos outras coisas. Nesse tempo buscamos muito. É live não só de pregação, de palestras, que traz um benefício para a nossa vida de aprendizagem. Aprendemos muitas coisas, eu e minha esposa. E eu vejo muitas pessoas também que foram para o mesmo caminho, aprendendo muitas coisas. Nós, como seres humanos, nós precisamos desse tempo com Deus. Porque fala que com Deus no nosso barco tudo vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai bem. Tem até uma musiquinha, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, tudo vai muito bem. Porque quando Ele está no nosso barco, Ele está na nossa arca, tudo vai bem. Agora, quando nós entramos na arca e nós deixamos Cristo de fora, tudo vai mal. Nós não conseguimos remar. Nós não conseguimos caminhar. A água está subindo. Vai subindo. E nós podemos acabar como muitos acabaram. Não conseguiram entrar na arca. Muitos ficaram de fora. E acabaram morrendo. Acabaram se perdendo. Quantos que estão fora da nossa arca? Fora da igreja? Pelo menos começou lá atrás, com aquele fogo no fogo do Espírito, e tudo era muito lindo. Jesus é lindo, é maravilhoso, mas nas primeiras dificuldades pulou fora do barco. Pulou fora da arca e se perdeu pelo caminho. A convivência não é fácil, mas nós temos que aprender a conviver dentro da arca. Nós tivemos aí, final do ano, na escola dominical, né, pastor Edmundo, falando da família, falando dessa aprendizagem, de convivência com a família, de convivência do casal, da convivência no dia a dia. Nós aprendemos isso. Você pode procurar nas nossas redes sociais.
Está gravado lá, vai lá no, todas as aulas que nós ministramos, que nós aprendemos. É bom rever. Eu não sei como você tem sido dentro da sua casa, como você tem conduzido essa arca da sua vida. Mas saiba que se você pedir sabedoria para Deus, pedir a graça dele sobre a sua vida, ele vai te ajudar a caminhar. Ele vai pegar os remos e remar, e a água vai baixando até dar os 150 dias. A água vai abaixar. Mas talvez se você largar, você vai nadar, né? Como muitos falam, tem gente que nada e morre na praia. É como acontece com muitas pessoas. Que nós possamos aprender com essa palavra a conviver na nossa arca. A arca pode ser sua casa, como eu falei, pode ser sua igreja, a sua família, lá no seu trabalho. Trabalho difícil às vezes. Cada um tem um jeito. Cada um é o que mais pega às vezes, é o trabalho. Ah, você é cristão? Deixa comigo. Satanás está ali, só tentando te derrubar. Né? É o famoso puxa-tapete. Eu vou dar um puxão nesse tapete dele, vamos ver se ele está forte, se ele vai ficar de pé. Vou puxar esse tapete dele. Se você está firme com Deus, os anjos estão do seu lado, nem de um lado nem do outro. Os anjos estão ali, ó, com o pé no tapete e não vai deixar cair nem de um lado nem do outro. Mas se você não estiver firme com Jesus, o primeiro puxão, os anjos estão fora, você vai cair. E cai feio. E todo mundo vai te acusar. Todo mundo vai falar, olha lá o crente, olha lá o cristão, olha lá o que dizia, olha lá o que, né? O dono da verdade, como muitos dizem que nós somos o dono da verdade, e nós não somos o dono da verdade, porque o dono da verdade é Jesus. E o pai da mentira é Satanás. Ele que tenta com a sua vida todos os dias. Que nós possamos nessa noite orar e falar com Deus nesse momento. Agradecer ao Senhor por tudo. O pastor Dimor vai chegar, vai orar por nós nesse momento. Deus abençoe. Fique com Deus. Tenha uma ótima semana. E vamos orar.